Olá, meu nome é Maria Lúcia, sou professora da ETEC Lauro Gomes e essa aqui é uma apresentação sobre transformações físicas e químicas. Fenômeno físico e químico. Fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria e ele pode ser classificado como físico ou químico. No caso do fenômeno físico, ele não altera a natureza da matéria. Por exemplo, a gente tem água congelando, gelo derretendo, eles não deixam de ser H2O. Aqui a gente tem apenas mudanças de estado físico. Já nos fenômenos químicos, a gente tem uma alteração da estrutura da matéria. Por exemplo, quando um ovo é cozido, quando a madeira é queimada. Dentre as evidências de que ocorreu um fenômeno químico, nós temos, por exemplo, a mudança de cor, a liberação de gás e a formação de um sólido ou de um líquido que não estavam presentes antes na solução. No nosso laboratório, os testes que seriam feitos seriam utilizando, o primeiro deles seria a queima do magnésio. Então, se utilizaria uma pinça metálica, tá? Para isso, seria feito com auxílio de uma rolha a inclinação do bico de Bunsen, para que na hora da queima do magnésio não caísse dentro do bico, que poderia ocasionar o entupimento do mesmo. Então a gente faria com o bico levemente inclinado e deixando na bancada um vidro de relógio para que tudo caísse no vidro de relógio e não na bancada, porque poderia estar manchando a mesma. Então, com o auxílio da pinça de madeira, a gente pegaria um pedaço de magnésio. O magnésio ele tem uma aparência de cinza metálico, ele é meio prateado. Então a gente levaria isso ao bico de Bunsen, tá? E aí haveria uma liberação de uma luz muito forte, como está sendo demonstrado no vídeo abaixo. Essa luz muito forte, a gente não pode olhar diretamente para ela, porque pode ter queima da retina. Então a gente olha meio de lado só para ver o brilho que é formado. E com isso, após a queima, sobra um resíduo na pinça branco. Então o que a gente tem aí? Duas evidências de reação. A primeira é a mudança de cor, que é de prata para o branco, e a outra é a liberação de luz. Aí o que está ocorrendo é exatamente essa reação demonstrada aqui na lateral. O magnésio, quando ele é queimado, tudo quando queima, a gente está reagindo com o oxigênio do ar. Quando ele reage com o oxigênio do ar, ele forma o óxido de magnésio. Esse óxido de magnésio que tem a coloração branca. Nesse experimento, a gente faz o aquecimento da água utilizando um tubo de ensaio com auxílio da pinça de madeira. Para se utilizar a pinça de madeira, a gente tem que colocar o tubo de ensaio cerca de uns 2 dedos abaixo da boca do tubo, e ele tem que ser aquecido pelo fundo do tubo e inclinado. Por que ele tem que ser inclinado? Porque se a gente aquece ele na vertical, essa madeira começa a queimar e ela vai ficando escura e vai perdendo massa e com o tempo ela não consegue mais segurar o tubo. Porque o intuito nosso é só aquecer o que está dentro do tubo e não a madeira. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer esse procedimento é inclinar o tubo para a direção em que não tenha ninguém, porque o líquido, quando aquecido, ele vai entrar em ebulição. Na hora que ele entrar em ebulição, ele pode espirrar para fora do tubo e se tiver alguém perto, pode ocasionar uma queimadura. Então, nesse ensaio, a água é aquecida até a fervura. O técnico que está manipulando vai sentir uma leve trepidação na mão, né, indicando o início da fervura. E aí ele tira de cima da chama para parar o aquecimento e volta para a estante de tubo de ensaio. Nesse caso, a gente tem um fenômeno químico ou físico? É um fenômeno físico, porque a gente não tem mudança na matéria. Eu continuo com água, ela só mudou de estado físico, passou para o estado gasoso. Nesse outro ensaio, o bico de Bunsen vai ficar aceso na bancada
a gente pega uma folha de papel e passa por cima, mas sem encostar na chama, sem que ele queime. E observar o que acontece. Nesse caso, a folha começa a ficar amarelada, como se fosse uma folha envelhecida. Nesse caso, a gente tem uma mudança na estrutura do papel. Então, esse seria um fenômeno químico. Nesse ensaio, são colocadas duas soluções dentro de um tubo de ensaio. Uma solução de iodeto de potássio, que é o KI, e mais uma solução de nitrato de prata, que é o AgNO3. Os dois são misturados e são agitados, e após isso, há a formação de um precipitado de cor amarela. A gente percebe, notadamente aqui, que há uma reação. O iodeto de potássio reage com nitrato de prata, formando nitrato de potássio e iodeto de prata. E no caso desse produto amarelo formado, nós temos o iodeto de prata. Nesse outro ensaio, um pedaço de gelo é colocado sobre um vidro de relógio e observa-se. Com o tempo, esse gelo vai fundir, né? E aí a gente nota também um fenômeno físico, pois não tem mudança na estrutura da matéria.